Segundo o manuscrito, oposição do capital e do trabalho, propriedade fundiária e capital. Constitui o juro de seu capital na pessoa do trabalhador, se realiza então subjetivamente o fato de que o capital é o homem que se perdeu totalmente a si mesmo, mesmo como no capital se realiza objetivamente o fato que o trabalhador é o homem que se perdeu totalmente a si mesmo, mas o trabalhador tem a infelicidade de ser um capital vivo e, portanto, com necessidades que em cada momento em que não trabalha perde seus juros e, consequentemente, sua existência. Enquanto o capital, o valor do trabalhador varia de acordo com a oferta e a procura, e mesmo fisicamente, sua existência e sua vida. Foi e é considerada como uma oferta de mercadoria análoga a qualquer outra mercadoria. O trabalhador produz o capital o produz, se produz, pois a si mesmo, e o homem, enquanto trabalhador, enquanto mercadoria, é o produto do conjunto do movimento. O homem não é mais que o trabalhador, e enquanto trabalhador, suas qualidades de homem existem apenas para o capital que lhe é estranho. Mas como o capital e o homem são estranhos um ao outro, en- então estão em uma relação indiferente, exterior e contingente. Este caráter estranho também deve aparecer como real. Portanto, logo que o capital se lhe ocorre, por ocorrência necessária ou arbitrária, deixar de existir para o trabalhador, este cessa também de existir para si mesmo. Não tem trabalho nem salário, e visto que unicamente existe enquanto trabalhador, e não como homem, pode, pois, deixar-se morrer de fome, sepultar-se, etc. O trabalhador existe enquanto trabalhador, quando existe para si, enquanto capital. Existe enquanto capital, quando um capital existe para ele. A existência do capital é sua existência. Sua vida é a que ele determina o conteúdo de sua vida de uma maneira que lhe é indiferente. A economia política, por conseguinte, de uma maneira que lhe é indiferente, a economia política, por conseguinte, não conhece o trabalhador, desocupado, o homem do trabalho, na medida em que ele se encontra fora da esfera das relações de trabalho. O tratante, o ladrão, o pedinte, o desempregado, o faminto, o miserável, o criminoso, são figuras que não existem para ela, mas somente para os outros olhos, para os olhos do médico, do juiz, do coveiro e do burocrata dos pedintes, etc. Eles são fantasmas fora de seu domínio, por isso as necessidades do trabalhador são para ele a necessidade de se manter durante o trabalho, e de se manter somente de maneira a impedir que a raça dos trabalhadores se extinga. O salário tem, portanto, o mesmo sentido que a manutenção, a conservação de qualquer outro instrumento produtivo. O mesmo sentido que o consumo de capital em geral, que este requer para se reproduzir com juros, como o óleo que as rodas necessitam para manter-se em movimento. O salário do trabalhador pertence, assim, aos custos necessários do capital e do capitalista, e não pode ultrapassar as exigências dessa necessidade. É, portanto, perfeitamente lógico que, ante o Amendment Bell de 1834, os fabricantes ingleses deduzissem do salário as esmolas públicas que os trabalhadores recebiam por meio das leis de assistência, e considerá-las como parte integrante do salário total. A produção não produz o homem somente enquanto mercadoria. Mercadoria humana, homem determinado como mercadoria. Ou produz de acordo com essa determinação, como um ser desumanizado, tanto física como espiritualmente. Imoralidade, deformação e embrutecimento de trabalhadores e capitalistas. Seu produto é a mercadoria dotada de consciência e atividade própria, mercadoria humana. O grande progresso de Ricardo, Mill, etc., sobre Smith e Say é que eles declaram a existência do homem, a maior ou menor produtividade humana da mercadoria, como indiferente e inclusive nociva. A verdadeira finalidade da produção não é o número de trabalhadores que determinado capitalista mantém, mas o total de juros, a soma das economias anuais. Igualmente, foi um grande e consequente progresso na recente economia política inglesa, ao explicar claramente, ao mesmo tempo que eleva o trabalho a princípio único da economia política, a relação inversa existente entre o salário e o lucro do capital, e que o capitalista, regra geral, só com a redução de salário pode ganhar e vice-versa. A relação normal não seria a exploração do consumidor, mas sim a exploração recíproca de capitalista e trabalhador. A relação da propriedade privada implica, de modo latente, a relação da propriedade privada enquanto trabalho, assim como a relação daquele como capital e a conexão entre essas duas expressões. De um lado, a produção da atividade humana como trabalho, ou seja, como uma atividade totalmente estranha a si mesmo, estranha ao homem e à natureza, portanto, estranha à consciência e à manifestação da vida. A existência abstrata do homem
como simples trabalhador, que, por isso, pode diariamente precipitar-se de seu pleno nada ao nada absoluto, na sua não existência social e, portanto, real. Por outra parte, a produção do objeto da atividade humana enquanto capital, no qual se dissolve toda a determinação natural e social do objeto, onde a propriedade privada perdeu sua qualidade natural e social, ou seja, perdeu todas as ilusões políticas e mundanas e não mais se mistura a nenhuma situação aparentemente humana, onde também o mesmo capital permanece o mesmo nos mais diversos modos de existência natural e social, onde é totalmente indiferente seu conteúdo real. Esta oposição no clímax constitui necessariamente a expressão última, o cume e a decadência de toda a relação da propriedade privada. Deste modo, outra grande proeza da recente economia política inglesa é ter definido a renda da terra como diferença entre os rendimentos da pior e da melhor terra cultivada, ter denunciado as ilusões românticas do proprietário fundiário, sua pretensa importância social e a identidade de seus interesses com os da sociedade. Identidade que Adam Smith afirma ainda segundo os fisiocratas, é ter antecipado e preparado o movimento real que transformará o proprietário fundiário em um capitalista inteiramente ordinário e prosaico. Simplificará a oposição entre capital e trabalho, levará ao seu auge e precipitará, assim, sua supressão. A terra enquanto terra, a renda fundiária enquanto renda fundiária, perderam sua distinção de casta e se converteram em capital e interesses mudos, ou melhor, que só dizem dinheiro. A distinção entre capital e terra, entre lucro e renda da terra, e a distinção entre os dois e o salário, a indústria, a agricultura, a propriedade privada, imóvel e imóvel, surge ainda como distinção histórica, mas não escrita na natureza das coisas, a fixação de um momento da formação e nascimento da oposição entre capital e trabalho. Na indústria, etc., a oposição à propriedade imobiliária só se expressa de modo só se expressa o modo de nascimento e a oposição em que se formou a indústria em relação à agricultura. Essa diferença só subsiste como um tipo especial de trabalho, como uma diferença essencial, importante e vital, enquanto a indústria, a vida urbana, se forma frente à propriedade rural, à vida aristocrática feudal, e leva ainda em si mesmo o caráter feudal de seu contrário na forma do monopólio, o grêmio, a corporação, etc., dentro de suas determinações. O trabalho tem ainda uma aparente significação social, tem ainda o significado da comunidade real. Não progrediu ainda até a indiferença em relação ao próprio conteúdo, até o pleno ser para si mesmo, ou seja, até a abstração de todo o outro ser. E por isso não se tornou ainda o capital liberado, Vergelesen. Mas o desenvolvimento necessário do trabalho é a indústria liberada, constituída como tal para si, e o capital liberado. O poder da indústria sobre o seu conteúdo aparece logo no nascimento da agricultura enquanto indústria real, enquanto que antes ela deixava o principal trabalho ao solo e aos escravos desse solo, mediante os quais esse se cultivava a si mesmo. Com a transformação do escravo em trabalhador livre, ou seja, em mercenário, se transformou o proprietário fundiário em si em patrão industrial, em um capitalista. Transformação que ocorre em primeiro lugar por intermédio do arrendatário, mas o arrendatário é o representante, o mistério revelado do proprietário fundiário. Só mediante a ele existe economicamente como proprietário privado, pois as rendas de suas terras só existem pela concorrência entre os arrendatários. Então, o proprietário fundiário se torna já essencialmente, na pessoa do arrendatário, um capitalista comum. E isso deve ainda se efetuar na realidade. O capitalista que se dedica à agricultura, o arrendatário, há de se tornar proprietário fundiário ou vice-versa. O tráfico industrial do arrendatário é o próprio fundiário, pois o ser do primeiro coloca o ser do segundo. Mas eles se lembram de suas origens antagônicas, de seu nascimento, e o proprietário fundiário conhece o capitalista como seu petulante, liberto e enriquecido escravo de ontem, e vê a si mesmo como capitalista, ameaçado por ele. O capitalista vê no proprietário fundiário o inútil, cruel e egoísta senhor de outrem, de ontem. Sabe que, enquanto capitalista, prejudica o proprietário fundiário no entanto, a indústria é responsável pela sua importância social, pelas suas posses e prazeres. Vê nele uma oposição à indústria livre, ao livre capital. Independente de toda a determinação natural, esta oposição é extremamente amarga e os dois lados exprimem reciprocamente as suas verdades. Basta ler os ataques dos representantes da propriedade imóvel contra a propriedade imobiliária e vice-versa para se ter um painel sugestivo de sua recíproca indignidade. O proprietário fundiário realça a origem nobre de sua propriedade.
As recordações feudais, as reminiscências, a poesia da lembrança, a natureza entusiasta, sua importância política, etc., ao falar em termos econômicos, afirma que só a agricultura é produtiva. Ao mesmo tempo, ele descreve seu adversário como um trapaceiro sem honra, sem princípios, sem poesia, sem substância, sem nada, um velhaco pronto a vender tudo, rebelde, sem coração e sem espírito, estranho à comunidade que vende por dinheiro, usurário, mesquinho, gerando, alimentando e acariciando a concorrência e com ela a pobreza. O crime é a dissolução de todos os laços sociais, entre outros, o fisiocrata Bergasse, a quem Camille Desmoulins fustiga na sua revista Revoluciona a Vida e também a propriedade imóvel, por sua vez, exibe as maravilhas da indústria e do movimento. Ela é a criança da era moderna e seu filho legítimo. Deplora seu adversário como um espírito fraco, preconceituoso sobre sua própria natureza. E isto é inteiramente correto, que queria substituir o capital moral e o trabalho livre pela violência brutal e imoral da servidão. E pinta como um Dom Quixote que, sob a aparência da retidão, da honestidade, do interesse geral, da estabilidade, esconde sua impossibilidade de movimento, seu desejo cúpido de prazer, o egocentrismo, o interesse particular, a má intenção. Põe-se a descoberto como um monopolista astuto, atenua suas reminiscências, a sua poesia, o seu entusiasmo romântico por meio da narrativa histórica e sarcástica da baixeza, crueldade, degradação, prostituição, infâmia, anarquia, revolta de que eram oficinas os castelos românticos. A propriedade imobiliária daria aos povos a liberdade política, rompendo as cadeias da sociedade civil, unindo entre si os mundos, estabelecendo comércio humanitário, moral pura, amável cultura. Em lugar de suas necessidades grosseiras, daria ao povo necessidades civilizadas e os meios de satisfazê-las, enquanto o proprietário fundiário, esse ocioso especulador de cereais, eleva o preço dos meios de subsistência do povo, forçando o capitalista a subir os salários sem ser capaz de intensificar a produtividade. Deste modo, impede, em última análise, paralisa o crescimento do rendimento anual da nação e a acumulação do capital, de que depende a criação de trabalho para o povo e de riqueza para o país. Finalmente, anula totalmente, origina uma decadência geral e explora avaramente todas as vantagens da civilização moderna, sem lhe prestar o mínimo conhecimento e sem abandonar seus preconceitos feudais. Por isso, ele, para quem a agricultura e o próprio solo só existem como uma fonte de dinheiro enviada pelo céu, deverá contemplar o arrendatário e afirmar se este não será um patife honrado, fanático, fraudulento, que no coração e na realidade já muito se sente cativado pela indústria livre e pelos deleites do comércio, por mais que ele lhe possa resistir, e tagarele acerca de lembranças históricas e de objetivos morais e políticos. Tudo que ele puder apresentar em seu favor é o verdadeiro apenas para o agricultor, o capitalista e o diarista, cujo inimigo é sobretudo o proprietário fundiário. Assim, ele testemunha contra si próprio. Sem capital, a propriedade fundiária é matéria morta e sem valor. A vitória digna da civilização seria precisamente ter descoberto e criado o trabalho humano como fonte de riqueza, em lugar da coisa morta. Vide Paul Louis Courier, Saint-Simon, Garneil, Ricardo Mill, McGulloch, Estude Tracy, Michel Lá. O curso real do desenvolvimento a inserir aqui resulta a vitória necessária do capitalista, ou seja, a propriedade privada desenvolvida sobre a propriedade bastarda não desenvolvida, sobre o proprietário fundiário. Da mesma forma que, em geral, o movimento deve triunfar sobre a imobilidade, a baixeza aberta e consciente sobre a baixeza oculta e inconsciente. A ambição da avidez de prazer, o egoísmo declarado, incansável, desenfreado e hábil sobre o egoísmo supersticioso local, prudente, bonachão, preguiçoso e fantástico. Assim como o dinheiro deve triunfar sobre qualquer outra forma de propriedade privada. Os estados que suspeitam do perigo da indústria livre, acabada e do comércio filantrópico acabam tentando, inteiramente em vão, deter a capitalização da propriedade fundiária. A propriedade fundiária, diferentemente do capital, é a propriedade privada. O capital, ainda preso a preconceitos locais e políticos. O capital ainda não acabado, que ainda não se livrou inteiramente de seu emaranhado com o mundo para chegar a si mesmo. No decurso de seu desenvolvimento universal, ele deve chegar à sua expressão abstrata, ou seja, pura. As relações de propriedade privada são trabalho, capital e relação de um ao outro. Os movimentos que esses elementos têm de percorrer são, primeiramente, unidade imediata ou mediata de ambos, o capital e o trabalho de início ainda unidos, logo depois separados, estranhados, entfremdet.
mas exigindo-se e aumentando-se reciprocamente como condições positivas. Segundo, a posição de um e outro, eles se excluem reciprocamente. O trabalhador conhece o capitalista como sua não existência e, inversamente, cada um procura arrancar do outro sua existência. Terceiro, a posição de cada um a si mesmo. Capital igual a trabalho acumulado igual a trabalho. Como o trabalho se decompõe em si mesmo e nos seus juros, assim como esses, por sua vez, em juros e lucros. Sacrifício integral do capitalista, cai na classe trabalhadora assim como o trabalhador. Só excepcionalmente se torna capitalista. O trabalho como um momento do capital, os seus custos. O salário é, pois, um sacrifício do capital. O trabalho se decompõe em si e em salário. O próprio trabalhador é um capital, uma mercadoria. Oposição recíproca, hostil. Terceiro manuscrito, propriedade privada e trabalho. A essência subjetiva da propriedade privada, a propriedade privada como atividade para si, como sujeito, como pessoa, é o trabalho. Compreende-se, pois, que somente a economia política que reconheceu o trabalho como seu princípio, Adam Smith, e, portanto, não mais reconhece a propriedade privada como um estado exterior ao homem, que esta economia política deve ser considerada, de um lado, produto da energia real e do movimento da propriedade privada. É um movimento autônomo que tornou para si na consciência é a indústria moderna como sujeito, como produto da indústria moderna. Por outro lado, acelera e enaltece a energia e o movimento dessa indústria, transformando-o numa força de consciência. Perante esta economia política ilustrada que descobriu a essência subjetiva na riqueza, no interior da propriedade privada, aparecem como adoradores de ídolos, como católicos dos partidários do sistema monetário e mercantilista, que veem na propriedade privada como apenas uma essência objetiva para o homem. Por isso, Engels chamou com razão Adam Smith de Lutero da economia política. Assim como Lutero reconheceu na religião, na fé, a essência do mundo real e se opôs por isso ao paganismo católico, assim como ele superou a religiosidade exterior ao fazer da religiosidade a essência interior do homem, assim como ele negou a separação entre o sacerdote e o leigo, porque transferiu o sacerdote para o coração do leigo, assim também é superada a riqueza que se encontra fora do homem e é independente dele e que há de ser, pois, afirmada e mantida apenas de modo exterior, isto é, superada esta sua objetividade exterior e privada de pensamento, ao ser incorporada a propriedade privada ao homem, ao próprio homem, e ao ser reconhecido o próprio homem como sua essência. Mas, com isso, o próprio homem é posto sob a determinação da propriedade privada, assim como Lutero, sob a determinação da religião, sob a aparência de um reconhecimento do homem. A economia política, cujo princípio é o trabalho, é muito mais a consequente negação do homem na medida em que ele próprio se encontra em uma tensão exterior com a essência exterior da propriedade privada, mas sim se tornou a essência tensa da propriedade privada, o que antes era ser exterior a si, se sich äußerlich sein, alienação, Entäußerung real do homem converteu-se apenas no ato de alienação, Entäußerung, em venda, Veräußerung. Se essa economia política começa, pois, sob a aparência do reconhecimento do homem, de sua autonomia, de sua atividade própria, etc., ao transferir a essência mesma do homem à propriedade privada, não pode ser condicionada pelas determinações locais, nacionais, etc., da propriedade privada, como uma essência existente fora dela, isto é, se essa economia política desenvolve uma energia cosmopolita, universal, que derruba todas as barreiras e todos os laços, para se colocar como a única política, a única generalidade, a única barreira, o único laço, assim tende a rejeitar o seu desenvolvimento posterior, essa hipocrisia, e tende a aparecer em seu cinismo total. Ela o faz despreocupada de todas as contradições aparentes em que sua doutrina a envolve, ao desenvolver mais unilateral e, por isso, mais aguda e, mais consequentemente, o trabalho como a única essência da riqueza, ao provar a desumanidade das consequências dessa doutrina, em oposição àquela concepção originária, ao dar, por último, o golpe mortal àquele último modo de existência individual, natural e independente do movimento do trabalho, da propriedade privada e fonte de riqueza, a renda da terra. Essa expressão da propriedade feudal, já totalmente economificada e incapaz, por isso, de resistir à economia política, escola de Ricardo,
não só aumenta o cinismo da economia política relativamente a partir de Smith, passando por Say até Ricardo Mill, etc., na medida em que saltam à vista desses últimos, mais desenvolvidas e cheias de contradições, as consequências da indústria, como também positivo e conscientemente vão esses sempre mais além que seus predecessores no estranhamento, entfremdum, em relação ao homem unicamente, porque sua ciência se desenvolve de forma mais verdadeira e consequente. Ao converterem em sujeito a propriedade privada em sua vida ativa, ao mesmo tempo fazem tanto do homem um ser, como do homem um não ser, um Wesen, um ser que de um ser de modo que a contradição da realidade corresponde perfeitamente à essência contraditória tomada pelo princípio. A realidade dilacerada da indústria confirma o próprio princípio dilacerado em si mesmo, muito longe de refutá-lo, pois seu princípio é justamente o princípio dessa dilaceração. A doutrina fisiocrática do Dr. Quesnay representa a passagem do mercantilismo a Adam Smith. A fisiocracia é diretamente a dissolução econômico-política da propriedade feudal, mas, por isso, de maneira igualmente direta, a transformação econômica-política, a reposição mesma, com a ressalva de que a linguagem já não é feudal, mas econômica. Toda a riqueza se reduz à terra e à agricultura. A terra não é ainda capital, é ainda um modo particular de existência do mesmo que deve valer na sua particularidade natural e por causa dela, mas a terra é, com efeito, um elemento natural, geral, enquanto o sistema mercantilista não conhecia outra existência da riqueza senão o metal nobre. O objeto da riqueza, sua matéria, recebeu, pois, ao mesmo tempo, a maior universalidade dentro dos limites de natureza, que, na medida em que, como natureza, é também imediatamente riqueza objetiva. E a terra somente é para o homem mediante o trabalho, mediante a agricultura. A essência subjetiva da riqueza transfere-se, portanto, para o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, contudo, a agricultura é o único trabalho produtivo. O trabalho ainda não é entendido na sua universalidade e abstração. Está ligado ainda a um elemento natural particular, a sua matéria, e ainda é reconhecido sob um modo de existência particular, determinado pela natureza. Por isso é ainda uma alienação, é entoiserung, determinada, particular do homem. Da mesma maneira que seu produto é apreendido ainda como uma riqueza determinada, mas depende mais da natureza do que do próprio trabalho. A terra é reconhecida aqui ainda como um modo de existência natural, independente do homem, não ainda como capital, isto é, como um momento do próprio trabalho. O trabalho aparece como um momento da terra, mas ao se reduzir o fetichismo da antiga riqueza exterior, que existia apenas como objeto, a um elemento natural muito simples, e ao se reconhecer sua essência, ainda que parcialmente, em sua existência subjetiva sob um modo particular, está já iniciado necessariamente o passo seguinte, de reconhecer a essência geral da riqueza e elevar por isso a princípio do trabalho, em princípio o trabalho em sua forma mais absoluta, isto é, abstrata. Prova-se a fisiocracia que, do ponto de vista econômico, o único justificado, a agricultura não é distinta de qualquer outra indústria, que a essência da riqueza não é, pois, um trabalho determinado, um trabalho ligado a um elemento particular, a uma determinada manifestação do trabalho, mas sim o trabalho em geral. A fisiocracia nega a riqueza particular, exterior, apenas objetiva, ao declarar que sua essência é o trabalho. Mas inicialmente o trabalho é para ela apenas a essência subjetiva da propriedade fundiária. Ela parte do tipo de propriedade que historicamente aparece como dominante e reconhecida. Para ela, somente a propriedade fundiária se converte em homem alienado, em Teucerten. A fisiocracia supera seu caráter feudal ao declarar a indústria e a agricultura como sua essência, mas se comporta negativamente perante o mundo da indústria. Reconhece o sistema feudal, ao declarar que a agricultura é a única indústria. É evidente que tão logo se apreenda a essência subjetiva da indústria se constitui em oposição à propriedade fundiária, como indústria, então esta essência inclui em si seu contrário que ele é próprio, pois assim como a indústria abarca a propriedade fundiária superada, assim também sua essência subjetiva abarca ao mesmo tempo a essência subjetiva desta. Do mesmo modo, a propriedade fundiária é a mesma forma da propriedade privada.
Do mesmo modo que historicamente a indústria se opõe a ela de início apenas como um modo especial de propriedade, ou melhor, é um escravo liberado da propriedade fundiária, assim como também se repete esse processo na compreensão científica da essência subjetiva da propriedade privada, isto é, do trabalho. O trabalho aparece primeiro unicamente como trabalho agrícola, para ser reconhecido depois como trabalho em geral. Toda riqueza se transforma em riqueza industrial, em riqueza do trabalho. E a indústria é o trabalho acabado, assim como o sistema fabril é a essência desenvolvida da indústria, isto é, o trabalho, o capital industrial é a forma objetiva acabada da propriedade privada. Vamos ver como somente agora a propriedade privada pode complementar seu domínio sobre o homem e se converter, em sua forma mais geral, em poder histórico mundial. A propriedade privada e o comunismo, mas a oposição entre a falta de propriedade e a propriedade é ainda indiferente, não tendo sido concebida ainda como a oposição entre seu relacionamento ativo em seu relacionamento ativo com seu nexo interno, isto é, ainda não é concebida como contradição, até que não seja encarada como a oposição entre trabalho e capital. Ademais, essa oposição pode se revelar em sua primeira forma sem o movimento desenvolvido da propriedade privada, como na Roma antiga, na Turquia, etc. Assim, ela aparece como se não fosse instituída pela propriedade privada. Mas o trabalho, a essência subjetiva da propriedade privada, como exclusão da propriedade e o capital, trabalho objetivo como exclusão do trabalho, é a propriedade privada. Forma desta oposição impulsionada até a contradição. Portanto, forma enérgica que tende à solução dessa contradição. Ad ibidem, a superação do autoestranhamento, Selbstentfremdung, segue o mesmo caminho do autoestranhamento, Selbstentfremdung. Em primeiro lugar, a propriedade privada é considerada apenas em seu aspecto objetivo, mas tornando o trabalho como sua essência, sua forma de existência. É por isso todo o capital, que há de ser superado enquanto tal, ou se torna um modo particular de trabalho, trabalho nivelado, parcelado e, em consequência, não livre, como fonte da nocividade da propriedade privada e de seu modo de existência estranho ao homem. Fourier, que analogamente aos fisiocratas, considera também o trabalho agrícola, no mínimo, como trabalho por excelência. Saint-Simon, ao contrário, declara que o trabalho industrial como tal é a essência e aspira ao domínio exclusivo dos industriais e à melhoria da situação dos operários. O comunismo, finalmente, é a expressão positiva da propriedade privada superada. É, em primeiro lugar, a propriedade privada geral. Ao tomar esta relação em sua universalidade, o comunismo, é, em sua primeira figura, somente uma generalização e acabamento dessa relação. Como tal, se mostra em sua dupla figura. De um lado, o domínio da propriedade material é tão grande frente a ele que ele quer aniquilar tudo o que não é suscetível de ser possuído por todos como propriedade privada, quer abstrair de modo violento o talento, etc. A posse física imediata vale para ele como a finalidade única da vida e do modo de existência. A categoria do trabalhador não é superada, mas estendida a todos os homens. A relação da propriedade privada continua ainda a relação da coletividade com o mundo das coisas. Finalmente, se pronuncia este movimento por uma oposição da propriedade privada à propriedade privada geral, e, de uma forma animal, opondo o matrimônio, que ademais é uma forma de propriedade privada exclusiva, à comunidade das mulheres, em que a mulher se converte em propriedade coletiva e comum. Pode-se dizer que este pensamento da comunidade das mulheres é o segredo revelado deste comunismo ainda totalmente grosseiro e privado de, de pensamento. Assim como a mulher sai do matrimônio para entrar na prostituição geral, assim também o mundo todo sai da riqueza, isso é, da essência objetiva do homem, sai da relação do matrimônio exclusivo com o proprietário privado para entrar na relação de prostituição geral com a coletividade. Este comunismo, ao negar por completo a personalidade do homem, é justamente a expressão consequente da propriedade privada, que é esta negação. A inveja geral e constituída em poder não é senão a forma oculta em que a cobiça se estabelece e simplesmente se satisfaz de outra maneira. A ideia de toda propriedade privada, enquanto tal, se volta pelo menos contra a propriedade privada mais rica, como inveja e desejo de nivelação.
de maneira que esses constituem até a essência da concorrência. O comunismo grosseiro é apenas o acabamento desta inveja, desta nivelação, partindo de um mínimo representado, tem uma medida precisa e limitada. O pouco que essa superação da propriedade privada tem de efetiva apropriação ou prova justamente a negação abstrata de todo o mundo da educação e da civilização, o regresso à simplicidade não natural do homem pobre, bruto e sem necessidades, que não só superou a propriedade privada, como também nem sequer chegou a ela. A coletividade é apenas uma coletividade de trabalho e de igualdade de salário, que o capital coletivo, a coletividade como capitalista geral, paga. Ambos os lados da relação são elevados a uma generalidade representada. O trabalho como a destinação em cada um é a lei. O capital como generalidade, ao poder reconhecidos pela coletividade. Na relação com a mulher, como presa e servidora da luxúria coletiva, se expressa a infinita degradação na qual o homem existe para si mesmo, pois o segredo dessa relação tem sua expressão inequívoca, decisiva, manifesta, desvelada na relação do homem com a mulher e no modo de conceber a relação imediata, natural e genérica. A relação imediata, natural, necessária do homem com o homem é a relação do homem com a mulher. Nessa relação genérica natural, a relação do homem com a natureza é imediatamente sua relação com o homem, do mesmo modo que a relação com o homem é imediatamente sua relação com a natureza, a sua própria destinação natural. Nesta relação aparece, pois, de maneira sensível, reduzida a um fato concreto, em que é medida a essência humana se converteu para o homem em natureza, ou a natureza tornou-se a essência humana do homem. A partir dessa relação, se pode julgar o grau de cultura do homem em sua totalidade. Do caráter dessa relação, se deduz a medida em que o homem se converteu em ser genérico, em homem, e se aprendeu como tal. A relação do homem com a mulher é a relação mais natural do homem com o homem. Nela se mostra em que medida o comportamento natural do homem se tornou humano, em que medida a essência humana se tornou para ele essência natural, em que medida sua natureza humana se tornou para ele natureza. Mostrou-se também nesta relação a extensão em que o carecimento do homem se tornou carecimento humano, em que a extensão outro homem, enquanto o homem se converteu para ele em carecimento. Em que medida ele, em seu modo de existência mais individual, é ao mesmo tempo ser social ou ente da comunidade, Gemeinwesen. A primeira superação positiva da propriedade privada, o comunismo grosseiro, não é, portanto, nada mais do que uma forma fenomênica da infâmia da propriedade privada que se quer instaurar como coletividade positiva. 2. O comunismo, A, ainda de natureza política, democrática ou despótica, B, com a superação do Estado, mas ao mesmo tempo ainda com a essência inacabada e afetada pela propriedade privada, isto é, pelo estranhamento, entfremdung do homem. Em ambas as formas, o comunismo se conheceu já como reintegração ou retorno a si do homem, como superação do autoestranhamento, Selbstentfremdung, do homem, mas como ainda não aprendeu a essência positiva da propriedade privada, e da mesma forma ainda não compreendeu a natureza humana do carecimento. Esta ainda está ainda dele prisioneiro, aprendeu seu conceito, mas ainda não sua essência. 3. O comunismo como superação positiva da propriedade privada, enquanto autoestranhamento, Selbstentfremdung do homem, e por isso como apropriação efetiva da essência humana através do homem, e para ele, por isso, como retorno do homem em si enquanto homem social, isto é, humano, retorno acabado, consciente e que veio a ser no interior de toda a riqueza do desenvolvimento até o presente. Este comunismo é como acabado naturalismo é como todo acabado naturalismo igual ao humanismo, como acabado humanismo igual ao naturalismo. É a verdadeira solução do antagonismo entre o homem e a natureza, entre o homem e o homem, a resolução definitiva no conflito entre existência e essência, entre objetivação e autoafirmação, entre liberdade e necessidade, entre indivíduo e gênero. É o enigma resolvido na história que se conhece como essa solução. O movimento inteiro da história é, por isso, tanto seu ato de geração efetivo, o ato de nascimento de seu modo de existência empírica, como para sua consciência pensante, o movimento compreendido e conhecido, algumas figuras históricas isoladas que se compõem a propriedade privada, uma prova em seu favor, arrancando momentos particulares do movimento,
Carbet, Villers-Gardel, etc., se baseiam nisso. E os apresenta como prova de seu florescimento histórico pleno, mas com isso apenas ele evidencia que a parte incomparavelmente maior desse movimento contradiz suas afirmações e que, ainda que tivesse existido alguma vez, por isso mesmo, seu ser passado contradiz a pretensão do ser essencial. Compreende-se facilmente a necessidade de que todo movimento revolucionário encontre sua base, tanto empírica como teórica, no movimento da propriedade privada, na economia. Essa propriedade privada material imediatamente sensível é a expressão material e sensível da vida humana, estranhada, entfremdeten. Seu movimento é a produção e o consumo, é a manifestação sensível do movimento de toda a produção passada, isto é, da manifestação ou efetividade do homem. Religião, família, direito, moral, ciência, arte, etc., são apenas modos particulares da produção e estão submetidos à sua lei geral. A superação positiva da propriedade privada como apropriação da vida humana é por isso a superação positiva de todo estranhamento, entfremdung, isto é, o retorno do homem da religião, da família, do Estado, etc., ao seu modo de existência humana, isto é, social. O estranhamento, entfremdung religioso como tal, transcorre só no terreno da consciência, da interioridade do homem, mas o estranhamento, entfremdung econômico, é o da vida real. Sua superação abarca, por isso, ambos os lados. É evidente que o movimento se origina entre os diferentes povos, conforme a verdadeira vida reconhecida do povo transcorra mais na consciência ou no mundo exterior, conforme a vida seja mais ideal ou mais ou real. O comunismo começa imediatamente com o ateísmo, Owen, ou o ateísmo inicialmente está muito longe de ser comunismo, porque aquele ateísmo é ainda muito mais uma abstração, a filantropia do ateísmo. É, por isso, em primeiro lugar, somente uma filantropia filosófica abstrata. A do comunismo é imediatamente real e tende diretamente para a ação, Wirkung. Vimos como, sob a hipótese da superação positiva da propriedade privada, o homem produz o homem, a si próprio e a outro homem, como objeto, que é a atividade imediata de sua individualidade. É, ao mesmo tempo, o seu próprio modo de existência para outro homem, o modo de existência deste para ele. Mas, igualmente, tanto o material do trabalho quanto o homem, enquanto sujeito, são, ao mesmo tempo, o resultado e pontos de partida do movimento. E o fato de que tem de ser este ponto de partida resiste justamente na necessidade histórica da propriedade privada. O caráter social é, pois, o caráter geral de todo o movimento, assim como é a própria sociedade que produz o homem enquanto homem. Assim também ela é produzida por ele. A atividade e o gozo são sociais, tanto em seu modo de existência como em seu conteúdo. Atividade social e gozo social. A essência humana da natureza existe somente para o homem social, pois apenas assim existe para ele como vínculo com o homem, como modo de existência sua para o outro e modo de existência do outro para ele, como elemento vital da efetividade humana. Só assim existe como fundamento de seu modo de existência humano. Só então se converte para ele seu modo de existência natural, em seu modo de existência humano, e a natureza se torna para ele o homem. A sociedade é, pois, a plena unidade essencial do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo acabado do homem e o humanismo acabado da natureza. A atividade social e o gozo social não existem de modo algum unicamente na forma de uma atividade imediatamente coletiva e de um gozo imediatamente coletivo, ainda que a atividade coletiva e o gozo coletivo, isto é, a atividade e o gozo que se exteriorizam e confirmam imediatamente na sociedade real com outros homens, se encontrarão onde quer aquela expressão imediata da sociabilidade esteja fundada na essência de seu conteúdo e seja adequada à sua natureza. Pois mesmo quando atuo cientificamente, etc., uma atividade que raramente posso levar a cabo como comunidade imediata com outros, também sou social, porque atuo enquanto homem. Não só o material da minha atividade, como a própria língua na qual o pensador é ativo, me é dado como produto social, como também a própria existência é atividade social, porque o que eu faço de mim, o faço para a sociedade com a consciência de mim enquanto ser social.
Minha consciência universal é apenas a figura teórica daquilo cuja figura viva é a comunidade real, o ser social, enquanto hoje em dia a consciência universal é uma abstração da vida real, e como tal, a enfrenta como inimiga. Por isso mesmo, a atividade da minha consciência universal, como tal, é minha existência teórica enquanto ser social. Deve-se, sobretudo, evitar fixar novamente a sociedade como abstração frente ao indivíduo. O indivíduo é o ser social, a exteriorização da sua vida, ainda que não apareça na forma imediata de sua exteriorização de vida comunitária, realizada em união com outros, é, pois, uma manifestação e confirmação da vida social. A vida individual e a vida genérica do homem não são distintas, por mais que, necessariamente, o modo de existência da vida individual seja um modo mais particular ou mais geral da vida genérica, ou que a vida genérica seja uma vida individual mais particular ou mais geral. Como consciência genérica, o homem confirma sua vida social real e não faz mais que repetir no pensar seu modo de existência efetivo, assim como, inversamente, o ser genérico se confirma na consciência genérica e é para si, na sua generalidade, enquanto ser pensante. O homem, por mais que seja um indivíduo particular, é justamente a sua particularidade que faz dele um indivíduo, e um ser social individual real, é, na mesma medida, a totalidade ideal, a existência subjetiva da sociedade pensada e sentida para si. Do mesmo modo que também na realidade ele existe tanto como contemplação e gozo da existência social, quanto como a totalidade da manifestação da vida humana. Pensar e ser são, pois, na verdade, diferentes, mas ao mesmo tempo formam em conjunto uma unidade. A morte aparece como uma dura vitória do gênero sobre o indivíduo determinado e parece contradizer a unidade de ambos. Mas o indivíduo determinado é apenas um ser genérico determinado e, enquanto tal, mortal. Tal como a propriedade privada é apenas a expressão sensível do fato de que o homem se torna objetivo para si, e ao mesmo tempo se converte bem mais em um objeto estranho e inumano. De fato que a exteriorização da vida, Lebensäußerung, é a alienação de sua vida, Lebentäußerung, e sua efetivação. Sua desefetivação, uma efetividade estranha, superação positiva da propriedade privada, isto é, a apropriação sensível pelo homem da essência da vida humana, do homem objetivo, das obras humanas. Não deve ser concebida só no sentido do gozo imediato, exclusivo, no sentido da posse, do ter. O homem se apropria do seu ser universal de forma universal, isto é, como homem total. Cada uma de suas relações humanas com o mundo, ver, ouvir, cheirar, saborear, sentir, pensar, observar, perceber, querer, atuar, amar, em resumo, todos os órgãos de sua individualidade, como órgãos que são imediatamente sociais em sua forma, são, em seu comportamento objetivo, em seu comportamento para com o objeto, a apropriação deste, a apropriação da efetividade humana, seu comportamento frente ao objeto, é a manifestação da efetividade humana. É, portanto, algo tão múltiplo como são as determinações essenciais e atividades humanas. Nota de Marx. Eficácia humana e sofrimento humano, pois o sofrimento humanamente entendido é o gozo próprio do homem. A propriedade privada nos tornou tão estúpidos e unilaterais que um objeto só é nosso quando o temos, quando existe para nós como capital ou quando é imediatamente possuído. Comido, bebido, vestido, habitado, em resumo, utilizado por nós. Se bem que a propriedade privada concebe, por sua vez, todas essas efetivações imediatas da posse apenas como meios de subsistência. É a vida a qual a ela servem de meios, é a vida da propriedade privada, o trabalho e a capitalização. Em lugar de todos os sentidos físicos e espirituais, apareceu assim o simples estranhamento, entfremdung, de todos esses sentidos, o sentido do ter. O ser humano teve de ser reduzido a essa absoluta pobreza, para que pudesse dar à luz a sua riqueza interior partindo de si. Sobre a categoria do ter, veja res, no Einundzwanzig-Bogen. A superação da propriedade privada é, por isso, a emancipação total de todos os sentidos e qualidades humanas. Não, para aqui, nota de Marx. Só posso me relacionar na prática de um modo humano com a coisa quando a coisa se relaciona humanamente com o homem.
Fim da nota. A superação da propriedade privada é, por isso, a emancipação total de todos os sentidos e qualidades humanos, mas é precisamente essa emancipação porque todos esses sentidos e qualidades se fizeram humanos, tanto objetiva quanto subjetivamente. O olho se fez um olho humano, assim como seu objeto se tornou um objeto social, humano, vindo de um homem para homem. Os sentidos fizeram-se assim imediatamente teóricos da sua prática. Relacionam-se com a coisa por amor da coisa, mas a coisa mesma é uma relação humana objetiva, para si e para o homem e inversamente. Carecimento e gozo perderam com isso sua natureza egoísta e natureza perdeu sua mera utilidade, ao se converter a sua utilidade em utilidade humana. Igualmente, os sentidos e o gozo de outros homens se converteram em minha própria apropriação. Além desses órgãos imediatos, se constituem, então, órgãos sociais, na forma da sociedade. Assim, por exemplo, a atividade imediatamente na sociedade com os outros, etc., se converte em um órgão de minha exteriorização da vida, Lebensäußerung, é um modo de apropriação da vida humana. É evidente que o olho humano goza de modo distinto que o olho bruto não humano. O ouvido humano goza de maneira distinta que o bruto, etc. Como vimos, o homem não só se perde em seu objeto quando esse se configurar como objeto humano ou homem objetivado. E isso somente será possível quando se ele configurar como objeto social e quando ele mesmo se configurar como ser social, assim como a sociedade se configurará nesse objeto como ser para ele. Assim, enquanto de um lado para o homem em sociedade a efetividade objetiva se configura em geral como a efetividade de suas próprias forças essenciais, todos os objetos se lhe apresentarão como objetivação de si próprio, como objetos que confirmam e realizam sua individualidade, como seus objetos. Isso é, o objeto que vem a ser ele mesmo. Como vem a ser seu depende da natureza do objeto e da natureza da força essencial que a ela corresponde, pois precisamente a determinidade dessa relação constitui o modo particular e real da afirmação. O objeto se apresenta ao olho de maneira diferente do que ao ouvido, e o objeto do olho é diferente do objeto do ouvido. A particularidade de cada força essencial é justamente sua essência particular, logo também o modo particular de sua objetivação, de seu modo de seu ser objetivo real e de seu ser objetivo real vivo. Por isso, o homem se afirma no mundo objetivo não apenas no pensar. 8, mas também com todos os sentidos. Por outro lado, e subjetivamente considerado, é primeiramente a música que desperta o sentido musical do homem. Para o ouvido não musical, a mais bela música não tem sentido algum. Não é objeto, porque meu objeto só pode ser a confirmação de uma das minhas forças essenciais. Isto é, só para mim, na medida em que minha força essencial é para si como capacidade subjetiva, porque o sentido do objeto para mim somente tem um sentido a ele correspondente. Chega justamente até onde chega meu sentido. Por isso também os sentidos do homem social são distintos do não social. É somente graças à riqueza objetivamente desenvolvida da essência humana que a riqueza da sensibilidade humana subjetiva é inicialmente desenvolvida e produzida, que o ouvido se torna musical, que o olho percebe a beleza da forma, em resumo, que os sentidos se tornam capazes de gozo humano, tornam-se sentidos que se confirmam como forças essenciais humanas, pois não só os cinco sentidos, como também os chamados sentidos espirituais, os sentidos práticos, vontade, amor, etc., em uma palavra, o sentido humano. A humanidade de sentidos se constituem unicamente mediante o modo de existência de seu objeto, mediante a natureza humanizada. A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história universal até nossos dias. O sentido que é prisioneiro da grosseira necessidade prática tem apenas uma significação limitada. Para o homem que morre de fome, não existe a forma humana da comida, mas apenas o seu modo de existência abstrato de comida. Esta bem poderia se apresentar na sua forma mais grosseira, e seria impossível dizer, então, em que se distingue essa atividade para se alimentar da atividade animal para, para se alimentar. O homem necessitado, carregado de preocupações, não tem senso para o mais belo espetáculo. O comerciante de minerais não vê senão seu valor comercial e não sua beleza e sua natureza peculiar do mineral.
não tem senso mineralógico. A natureza, a objetivação da natureza humana, tanto no aspecto teórico quanto no aspecto prático, é, pois, necessária, tanto para tornar humano o sentido do homem, como para criar o sentido humano correspondente à riqueza plena da essência humana e natural. Assim como a sociedade em vir a ser se encontra através do movimento da propriedade privada, de sua riqueza e sua miséria, ou de sua riqueza e sua miséria espiritual e material, todo o material para essa formação, do mesmo modo a sociedade que veio a ser produz, como sua efetividade contínua, o homem nesta plena riqueza de seu ser, o homem rico e profundamente dotado de todos os seus sentidos. Vê-se, pois, como somente no estado social, subjetivismo e objetivismo, espiritualismo e materialismo, atividade e passividade deixam de ser contrários e perdem com isso seu modo de existência como tais contrários. Vê-se como a solução das mesmas oposições teóricas só é possível de modo prático, só é possível mediante a energia prática do homem, e que, por isso, essa solução não é, de modo algum, tarefa exclusiva do conhecimento, mas uma tarefa efetiva da vida que a filosofia não pode resolver, precisamente porque tomava unicamente como tarefa teórica. Vê-se como a história da indústria e o modo de existência tornado objetivo da indústria são o livro aberto das forças humanas essenciais, a psicologia humana sensorialmente presente, que não havia sido concebida até agora em sua conexão com a essência do homem, mas apenas em uma relação externa de utilidade, porque, movendo-se no interior do estranhamento, entre Frendon, só se podia conceber como efetividade das forças humanas essenciais e como ação humana genérica, a existência geral do homem, a religião ou a história em sua essência abstrata universal, como política, arte, literatura, etc. Na indústria material costumeira, que pode ser concebida como parte daquele movimento geral, do mesmo modo que se pode conceber este como uma parte particular da indústria, pois até agora toda atividade humana era o trabalho, isto é, a indústria, a atividade estranhada, entfremdet de si mesmo, temos perante nós, sob a forma de objetos sensíveis, estranhos e úteis, sob a forma de estranhamento, entfremdam as forças essenciais objetivadas do homem, uma psicologia para a qual permanece fechado este livro, isto é, justamente a parte mais sensorialmente atual e acessível da história. Não pode se tornar uma ciência efetiva, provida de conteúdo irreal. O que se pode pensar de uma ciência que orgulhosamente faz abstração desta grande parte do trabalho humano e que não se sente incompleta, enquanto não se lhe diz coisa que não seja o que se pode, talvez dizer em uma só palavra, carecimento, vulgar carecimento. As ciências naturais desenvolveram uma atividade e se apropriaram de um material que aumenta sem cessar. A filosofia, no entanto, permaneceu tão estranha para elas como elas para a filosofia. A momentânea união não foi apenas uma fantástica ilusão. Existia a vontade, mas faltava a capacidade. A própria história só de passagem se ocupa das ciências naturais enquanto momento de ilustração, de utilidade, de grandes descobrimentos particulares. Mas quanto mais praticamente a ciência natural, através da emancipação humana, tanto mais teve que completar diretamente a desumanização. A indústria é a relação histórica efetiva da natureza, e por isso da ciência natural, com o homem. Por isso, ao recebê-la como desvelamento esotérico das forças humanas essenciais, se compreende também a essência humana da natureza ou a essência natural do homem. Com isso, perde a essência natural de sua orientação abstrata, material, ou melhor, idealista, se torna a base da ciência humana. Do mesmo modo que já se tornou, ainda que de forma estranhada, entfremdeter, a base da vida humana efetiva. E dar uma base à vida e outra à ciência. É, pois, de antemão uma mentira. A natureza que vem a ser na história humana, no ato de nascimento da sociedade humana, é a natureza efetiva do homem. Por isso, a natureza é, tal como ela se tornou através da indústria, ainda que numa figura estranhada, entfremdeter, a verdadeira natureza antropológica, o mundo sensível, veja Feuerbach, deve ser a base de toda a ciência. Só quando a ciência parte dela na dupla figura de consciência possível, na dupla figura de consciência sensível e do carecimento, concreto, portanto, só quando ela parte da natureza
é ciência efetiva. A história, a história toda é a história da preparação e do desenvolvimento para que o homem se torne objeto da consciência sensível e para que o carecimento do homem enquanto homem se torne carecimento. A própria natureza é uma parte efetiva da história natural, do vir a ser da natureza do homem. As ciências naturais subsumirão mais tarde a ciência do homem, assim como a ciência do homem subsumirá as ciências naturais. Haverá então uma única ciência. O homem é o objeto imediato da ciência natural, pois a ciência sensível imediata para o homem é imediatamente a sensibilidade humana numa expressão idêntica, como outro homem sensivelmente existente para ele, pois sua própria sensibilidade só através do outro existe para ele como sensibilidade humana. Mas a natureza é o objeto imediato da ciência do homem. O primeiro objeto do homem, o homem, é a natureza, sensibilidade. E as forças essenciais particulares, sensíveis e humanas, como encontravam apenas nos objetos naturais sua efetivação, só podem encontrar na ciência da natureza seu próprio conhecimento. O elemento do próprio pensar, o elemento da exteriorização da vida, Lebensäußerung do pensamento, a linguagem, é natureza sensível. A realidade social da natureza, a ciência natural humana ou ciência natural do homem são expressões idênticas. Vê-se como no lugar da riqueza e da miséria da economia política surge o homem, rico e rico carecimento humano. O homem rico é, ao mesmo tempo, o homem carente de uma totalidade de exteriorização de vida, Lebensäußerung, o homem no qual sua própria efetivação existe como necessidade interna, como carência. Não só a riqueza, como também a pobreza do homem adquirem igualmente, do ponto de vista do socialismo, um significado humano e, por isso, social. A pobreza é o lado passivo, é o laço passivo, que faz com que o homem sinta como carecimento da maior natureza, o outro homem. A dominação em mim do ser objetivo, a explosão sensível da minha atividade essencial é a paixão que, com isso, se converte aqui na atividade de meu ser. 5. Um ser só se considera autônomo quando é senhor de si mesmo. E só é senhor de si quando deve a si mesmo o seu modo de existência. Um homem que vive graças ao outro se considera a si mesmo um ser dependente. Vivo, no entanto, totalmente por graça de outro. Quando lhe devo não só a manutenção de minha vida, como também o fato de que ele, além disso, criou minha vida, é a fonte de minha vida. E minha vida tem necessariamente o fundamento fora de si mesma, não é a minha própria criação. A criação é, por si, por isso, uma representação muito difícil de eliminar da consciência do povo. O ser por si mesmo, da natureza e do homem, é incompreensível, porque contradiz todas as evidências da vida prática. A criação da Terra recebeu um potente golpe por parte da geognosia, isto é, a ciência que explica a formação da Terra, seu desenvolvimento, como um processo, como autogênese. A generatio equívoca é a única refutação prática da teoria da criação. Ora, é realmente fácil dizer ao indivíduo singular o que Aristóteles já disse. Abre aspas, tu foste engendrado por teu pai e tua mãe. Isto é, o coito de dois seres humanos, um ato genérico dos homens, produziu em ti o homem. Vês, pois, que inclusive fisicamente o homem deve ao homem a sua existência. Por isso, não deves fixar-te apenas em um aspecto, a progressão infinita, a perguntar sucessivamente quem engendrou meu pai, quem engendrou meu avô, etc. Deves fixar-te também no movimento circular, sensivelmente visível naquela progressão na qual o homem se repete a si mesmo na procriação, e, portanto, o homem permanece sempre sujeito. Tu responderás, porém, admito esse movimento circular, mas admita a progressão que me leva cada vez mais longe, até que eu pergunte: quem engendrou o primeiro homem é a natureza em geral? Só posso responder-te: tua própria pergunta é um produto da abstração. Pergunta-te como ponto de vista a que não posso responder, porque é um ponto de vista absurdo. Pergunta-te se essa progressão existe como tal para um pensamento racional. Quando perguntas pela criação do homem e da natureza,
fazes abstração do homem e da natureza. Tu os supões como não existentes, e queres que eu os prove a ti como existentes. Digo-te apenas, abandona tua abstração, e assim abandonará também tua pergunta. Ou, se queres aferrar-te à tua abstração, ser consequente, e se ainda, pensando o homem e a natureza como não existentes, pensas-te a ti mesmo como não existente, pois tu também és natureza e homem. Não penses, não me perguntes, pois, enquanto pensas e perguntas, perde todo o sentido tua abstração do ser, da natureza e do homem. Ou és tão egoísta que colocas tudo como nada e queres ser somente tu? Podes replicar-me: não quero postular o nada da natureza, etc. Pergunto-te pelo teu ato de nascimento, como pergunto ao anatomista pela formação dos ossos, etc. No entanto, como para o homem socialista, toda é assim chamada história universal nada mais é do que a produção do homem pelo trabalho humano, o vir a ser da natureza para o homem tem assim a prova evidente e irrefutável do seu nascimento de si mesmo, do seu processo de origem, ao ter se feito evidente de uma maneira prática e sensível a essencialidade do homem na natureza, ao ter se evidenciado prática e sensivelmente o homem para o homem como a existência da natureza e a natureza para o homem como modo de existência do homem, se tornou praticamente impossível perguntar por um ser estranho, por um ser situado acima da natureza e do homem. Uma natureza que encerra o reconhecimento da não essencialidade da natureza e do homem. O ateísmo, enquanto negação desta não essencialidade, carece já totalmente de sentido, pois o ateísmo é uma negação de Deus e afirma, mediante esta negação, a existência do homem, mas o socialismo, enquanto socialismo, já não necessita de tal mediação. Ele parte da consciência sensível, teórica e prática do homem e da natureza como essência. É a autoconsciência positiva, humana, que dispensa a mediação e a superação da religião. Do mesmo modo que a vida efetiva é a efetividade positiva do homem, que dispensa a mediação pela superação da propriedade privada, o comunismo. O comunismo é a posição como negação da negação. E, pois, o momento real da emancipação e recuperação humanas. O momento efetivo é necessário para o movimento histórico seguinte. O comunismo é a configuração necessária e o princípio energético do futuro próximo. Mas o comunismo não é, como tal, o objetivo do desenvolvimento humano, a forma da sociedade humana.